PCI é daqui. Boa noite. Nesta edição, olhamos para os mais recentes indicadores macroeconômicos nacionais. A dívida pública voltou a crescer no segundo trimestre, fixando-se em 17,41 mil milhões de dólares americanos, o equivalente a 79,1% do produto interno bruto. A inflação também registrou uma subida, situando-se em 4,79% em agosto, pressionada sobretudo pelo aumento dos preços dos alimentos, bebidas não alcoólicas e vestuário. Do lado da produção, a economia nacional contraiu-se em 0,94% no segundo trimestre, refletindo ainda os efeitos da tensão pós-eleitoral, com impacto direto no consumo privado e nas exportações. Vamos analisar estes números, entender os seus efeitos no dia a dia dos moçambicanos e discutir os caminhos possíveis para a retoma econômica. A dívida pública moçambicana voltou a aumentar no segundo trimestre de 2025, atingindo 17,41 mil milhões de dólares americanos, cerca de 1,112 bilhões de meticais. O tamanho da dívida pública equivale a 79,1% do produto interno bruto, segundo o mais recente boletim trimestral publicado pelo Ministério das Finanças em setembro. Entre abril e junho, a dívida central cresceu 0,1%, impulsionado pela emissão de dívida interna, enquanto a componente externa registrou uma ligeira contração. No total, o volume passou de 1,71 bilhões para 1,72 bilhões de meticais. A dívida interna atingiu 444,9 mil milhões de meticais, 6,9 mil milhões de dólares americanos, mais 0,4% face ao trimestre anterior. As obrigações do Tesouro representaram 38,8% do total e os bilhetes do Tesouro 33,6%. Enquanto isso, a dívida externa caiu ligeiramente, 0,1%, fixando-se em 619 mil milhões de meticais, 9,8 mil milhões de dólares americanos. A maior parte mantém-se em credores multilaterais, com 56,1%, com destaque para a Associação Internacional de Desenvolvimento, IDA, que detém 30,3% do total, e o Fundo Monetário Internacional, FMI, com 10,1%. Entre os bilaterais, lidera a China com 13,7%, seguida do Japão com 4,1% e de Portugal com 3,9%. As empresas estatais também agravaram a pressão. O boletim revela que a dívida do setor empresarial do Estado aumentou 7,2% no trimestre, atingindo 39,1 mil milhões de meticais. O crescimento foi impulsionado sobretudo pela dívida externa dos caminhos de ferro de Moçambique, que contraíram 2,2 mil milhões de meticais para expandir o terminal de combustíveis em Pemba. A EDM, Aeroportos de Moçambique e TMCL também registraram aumentos no estoque de dívida. A inflação anual aumentou para 4,79% em agosto. O aumento da inflação anual em agosto, medida pela variação do índice de preços ao consumidor, é explicado essencialmente pela subida dos preços de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, bem como de vestuários. Já a atividade econômica reduziu-se em 0,94% no segundo trimestre de 2025. A queda da atividade econômica, medida pela variação anual do Produto Interno Bruto, PIB, continua a traduzir os efeitos da tensão pós-eleitoral sobre a economia, com realce para os setores secundários e terciário. Na ótica da despesa, a contração do PIB decorre da queda do consumo privado e das exportações. As reservas líquidas internacionais de Moçambique mantiveram-se estáveis durante o mês de agosto de 2025, situando-se em cerca de 196,1 mil milhões de meticais, cerca de 3,1 mil milhões de dólares americanos. O relatório mensal do Banco de Moçambique aponta que este nível de reservas permite ao país assegurar cerca de 4 meses de cobertura das importações de bens e serviços essenciais, superando o limiar mínimo recomendado internacionalmente, que é de 3 meses. A estabilidade verificada reflete um equilíbrio entre entradas e saídas de divisas, influenciado positivamente pelo desempenho das exportações e pela moderação da pressão cambial. O desempenho robusto das exportações de produtos estratégicos como alumínio, eletricidade e gás natural contribuiu para esta estabilidade num contexto regional e global ainda marcado por incertezas econômicos e geopolíticos. O Banco Central revela que as reservas internacionais líquidas de Moçambique
Moçambique mantiveram-se estáveis durante o mês de agosto de 2025, situando-se em cerca de 196,1 mil milhões de meticais, 3,1 mil milhões de dólares americanos. Este nível de reservas permite ao país assegurar cerca de 4 meses de cobertura das importações de bens e serviços essenciais, superando o limiar mínimo recomendado internacionalmente, que é de 3 meses. A atuação do Banco Central, com intervenções regulares no mercado cambial e medidas do controle monetário prudente, tem igualmente desempenhado um papel determinante na preservação dos ativos externos do país. Apesar do cenário relativamente favorável, o Banco de Moçambique mantém uma postura cautelosa, atento às dinâmicas internacionais que podem afetar o fluxo de receitas externas, tais como oscilações nos preços das matérias-primas e variações nas taxas de juros nos principais mercados financeiros. A consolidação das reservas internacionais é tida como um dos pilares fundamentais para garantir a resiliência macroeconômica e a estabilidade do metical, assegurando a confiança dos agentes econômicos e o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. As receitas de exportação de gás natural aumentaram em 124,7 milhões de dólares americanos, de alumínio em 178,5 milhões e areias pesadas em 12,1 milhões de dólares americanos no primeiro trimestre de 2025. São dados fornecidos pelo Banco de Moçambique no seu último relatório trimestral de balança de pagamentos. O incremento nas receitas do gás natural é explicado pelo aumento do volume exportado na área 4 da bacia do Rovuma, conjugado com a subida do preço médio no mercado internacional em 12,8%. A melhoria das receitas de alumínio deveu-se tanto ao aumento do volume exportado em 45%, como do preço médio no mercado internacional em 14%. No caso das areias pesadas, o incremento da receita decorreu fundamentalmente do aumento do volume exportado no período em referência em 51%, não obstante as perturbações no processo de produção associadas ao efeito dos ciclones que afetaram a zona norte do país. Em sentido contrário, registaram-se variações negativas nas exportações de carvão mineral e energia elétrica, explicadas pelos seguintes fatores. O carvão mineral rendeu ao país 300,8 milhões de dólares, menos 35% em relação a 2024. A diminuição é derivada à paralisação de algumas minas, bem como à ruptura da linha férrea, resultantes das intempéries, o que afetou o escoamento da produção. O efeito das manifestações, nomeadamente os bloqueios das vias que condicionaram a movimentação da mão de obra, afetou a produção e influenciou a queda do preço médio desta mercadoria no mercado internacional em 6%. Energia elétrica rendeu ao país cerca de 104 milhões de dólares americanos, equivalente a um decréscimo de 34%. A queda na receita deste produto deveu-se à interrupção à oferta de energia causada pelas restrições na disponibilidade de água no rio Zambeze, bem como aos trabalhos de manutenção realizados num dos principais fornecedores. No espaço de entrevistas, vamos analisar a situação da dívida pública e reservas líquidas internacionais para a importação de bens e serviços. Dr. Egas, obrigado por ter aceito o convite. A dívida pública voltou a disparar e está num nível preocupante, equivalente a 79% do produto interno bruto. O que é que isto vai significar para a nossa economia? Como é que o Executivo vai fazer para gerir a questão da despesa pública, olhando para aquilo que é, portanto, a pressão criada pela dívida pública? Bom, muito obrigado e cumprimento a todos que nos acompanham. De facto, nós vemos aqui um relativo aumento da dívida pública e praticamente, do ponto de vista global, é 0,1%. É um valor, pronto, porque de um trimestre para o outro é um valor, é uma percentagem mínima. Entretanto, o que preocupa é o lado no qual ou pelo qual a dívida está a aumentar, que é a dívida interna. Bom, aqui há uma discussão, por exemplo, muito forte, que pode existir entre as diferentes perspectivas, de que num contexto onde estamos à procura de financiar a economia com recursos internos,
E, neste caso, a dívida pública interna ser ela a aumentar, provavelmente há quem pode dizer que está a provar que os recursos internos são os que devem ser priorizados para financiar a despesa, como fez referência. Mas as duas facetas da moeda são positivas, na sua ótica. bom, Pode ser que seja positivo na perspectiva de que estamos a dar prioridade ao que é nosso, os bancos comerciais para financiarem a economia, e também na perspectiva de que se calhar o governo esteja a potenciar, portanto, os bancos comerciais a se melhor colocarem no mercado nacional. sim, na verdade é esta provável, pode ser este provável engano que tem que ser melhor avaliado, engano de que usar os instrumentos da dívida interna estamos a voltar à economia doméstica, estamos a usar os recursos domésticos e, portanto, isto alinha-se a uma estratégia de longo prazo de reduzir cada vez mais a dependência em relação ao financiamento externo. É bom ou é mau? É bom, seria bom num contexto onde temos esses recursos domésticos. Seria bom no contexto onde, de facto, a economia apresenta um perfil de produção, de receita, que permite que esta receita financie o Estado e os outros agentes econômicos. No nosso contexto, primeiro, pelo período em que nós nos encontramos, falo concretamente de um desempenho da nossa economia que ainda não atingiu os níveis pré-tensão pós-eleitoral. Estamos a dizer que os recursos não estão a fluir do ponto de vista de produção. Ainda não conseguimos superar, por exemplo, o primeiro trimestre do ano passado. Não conseguimos superar nenhum número do ano passado, de 2024, do primeiro até o terceiro trimestre. Então, provavelmente, a nível doméstico, a prioridade, mais uma vez, a nível doméstico, os recursos devem se concentrar, ou devem estar concentrados para a recuperação da economia, devem estar concentrados para o financiamento do setor privado, dos empresários, que são os que, de facto, fazem a economia funcionar, da atividade econômica que foi afetada significativamente pela tensão pós-eleitoral. Então, quando o Estado, nesse contexto, disputa esses recursos com o setor privado, estamos a dizer, em outras palavras, que o que remanesce para o setor privado é mínimo. Mas não somente há um dado isso. curioso, doutor, porque Sim. o setor privado nunca veio ao público reclamar a indisponibilidade de dinheiro na banca comercial. Disputa com o Estado os mesmos recursos. A última reclamação que nós temos é das taxas de juros, que continuam a ser sufocantes ao bolso, portanto, das empresas. Será que estamos perante um setor privado que realmente não consegue consumir o disponível do ponto de vista financeiro através dos bancos comerciais, ou estamos numa situação em que o setor privado vá à busca desse dinheiro, não encontra e fica calado? Bom, eu acho que fez uma boa pergunta, porque quando se trata de disponibilidade de dinheiro, há duas coisas por se discutir. A disponibilidade em si, que é o dinheiro está lá, é só ir levar. E o segundo ponto, que é o preço do dinheiro. E, aparentemente, se nós perguntarmos se existe liquidez no sistema, até mesmo em divisas, que é um dos elementos pelo qual o setor privado vem reclamando, até pode dizer que existe. Existe lá, do ponto de vista agregado. Eu acho que o grande problema é a distribuição, por um lado. Mas, talvez, para responder à sua pergunta, o mais importante, para além da disponibilidade em si, é o preço. É o preço e as condições de acesso. Então, o que estou a dizer é, quando o Estado busca financiar-se através de recursos domésticos, não estamos a dizer que isso é mau, mas estamos a dizer que, num contexto em que a economia precisa recuperar, quando o Estado tende a se financiar cada vez mais com recursos domésticos, embora dá a percepção de que estamos a depender de nós mesmos, acaba limitando o incentivo
que o sistema financeiro tem, ou que os bancos comerciais têm, para disponibilizar liquidez para os demais agentes econômicos. Falo das famílias e falo também do setor privado. Por causa da diferença de competição entre o Estado e os demais agentes econômicos. O Estado tem um risco que o Estado tem relativamente ao setor privado. Diz, o risco, na verdade, o que estou a dizer é que o risco, quer dizer, para um banco comercial, muitas vezes é favorável para ele ser devido pelo Estado, que o risco soberano é quase zero, do que ser devido, por exemplo, por outros agentes econômicos, falando de famílias e empresas. Então, a disputa até não é sobretudo na disponibilidade, mas é sobretudo na composição, na preferência dos bancos comerciais em termos da composição dos seus ativos. Eles, em circunstâncias onde for, por exemplo, tiverem que decidir, só estou a dar um exemplo, algo hipotético, tiverem que decidir entre emprestar ao Estado e emprestar a um outro tipo de agente econômico, entre empresa ou família, estamos a dizer que o banco pode preferir manter os seus ativos, a sua liquidez, ou pelo menos apostar a sua liquidez em bilhetes e obrigações de tesouro para financiar o Estado. O que, de certa forma, dificulta o remanescente, mas, sobretudo, dificulta até a magnitude com a qual o Banco de Moçambique estaria confiante em reduzir cada vez mais as taxas de juros. É por isso que o Banco de Moçambique sempre faz referência de que a dívida interna está a aumentar. Por que ele faz referência disso nos seus comunicados? Porque ele percebe que a dívida interna é um freio para a prossecução de uma política mais expansionista, de uma política mais acomodatícia, de uma política mais favorável ao financiamento da economia. O Banco de Moçambique é como se fosse a dizer, olha, eu até poderia ter reduzido mais as taxas de juros, mas a dívida interna tem estado a me impedir, em termos de magnitude da direção, ou tem constituído um risco na perseguição de uma política monetária mais favorável ao financiamento à economia. Então, é esta disputa, é esta concorrência, é essa disputa pelos recursos que existe entre o Estado e o setor privado. Estamos ou não no limiar do recomendado, olhando para aquilo que é a percentagem no produto interno bruto? Estamos a cerca de 79% de equivalência, portanto, da nossa dívida. Estamos no limite? Ainda temos condições para buscarmos mais dinheiro como Estado? Bom, os limites são definidos consoante os pressupostos que são usados para o efeito. Por exemplo, o limite de endividamento público global, em termos de sua percentagem em relação ao PIB, tendo em conta as metas de convergência macroeconômica da SADC, aprovados e concordados pelos Estados-membros, é de 60% do PIB. Então, nós estamos extravasamos o limite. Estamos a 79% do PIB, o que está 19 pontos percentuais acima do que o país concordou juntamente com os seus membros da região. Aliás, é por isso que está sendo difícil e continuará a ser difícil haver por exemplo, um progresso rumo às fases subsequentes da integração regional da SADC, porque as economias ao nível da SADC precisam mostrar um certo tipo de desempenho dos indicadores macroeconômicos relevantes, dos quais a dívida pública é um deles. Então, Moçambique está acima deste limite. Por outro lado, se pegarmos a dívida interna e sobre as receitas ou sobre o PIB, idem, a dívida interna também está acima do limiar, pelo menos definido no passado, no IPIC, no âmbito do alívio dos países altamente endividados. Há uns limites que foram definidos para que o país pudesse segui-los ao longo do tempo para, de facto, não colocar em causa os objetivos de financiamento ao desenvolvimento. Porque, na verdade, o problema da dívida é este, é que quando estás a dever, a ponto de pagar a dívida faz com que prioridades importantes de casa sejam relegadas ao segundo plano. Aí chamamos de dívida insustentável. Então, quando a dívida interna aumenta, aumenta o fardo do seu pagamento e aumenta a transferência, pelo menos, e aumenta a concorrência futura do financiamento de despesas no setor da educação, saúde, agricultura, setores sociais e setores de desenvolvimento. Aumenta a concorrência futura de recursos para irem para o pagamento da dívida em detrimento de financiamento desses setores de desenvolvimento. Não.
quando pagar dívida põe em causa o seu nível de desenvolvimento, é aí onde nós estamos, é onde nós consideramos que a dívida é insustentável. E neste momento, os indicadores de dívida gerais, interna, geral, essa global, dívida externa, parte deles, de facto, estamos acima do limiar de sustentabilidade. Nem tudo andou mal no mês de agosto. As reservas líquidas mantiveram-se estáveis, portanto, para importar por mais de 4 meses, estando acima daquilo que é o recomendado, né? Que é de cerca de 3 meses. Como é que olha para esta questão da estabilidade da moeda estrangeira para a importação de bens e serviços, controlado pelo Banco de Moçambique, que não é um paradoxo com aquilo que se fala cá fora, do ponto de vista da disponibilidade da mesma moeda, falo do dólar norte-americano, para a importação. As pequenas e médias empresas do setor privado vêm reclamando que há falta de divisas. Já há um estudo que foi feito pelo CIP que mostra que realmente este problema pode ter sido causado pelos bancos comerciais, não necessariamente pela falta de dinheiro como tal. Como é que olha para esses dois pontos? Bom, eu acho que, primeiro, é importante, e acho que o banco sempre teve razão na perspectiva de dizer que não há disponibilidade de divisas no mercado, ou seja, há disponibilidade de divisas no país. Até posso usar essa expressão. Do ponto de vista agregado, existem dólares, existe moeda externa nos balanços, nas demonstrações financeiras, nos fluxos de liquidez do Banco de Moçambique, nas suas reservas internacionais. O país continua a exportar. Aliás, provavelmente até aumentamos em termos de níveis de exportação. Então, do ponto de vista de disponibilidade de divisas, as reservas internacionais mostram que podemos cobrir os próximos 4 meses em termos de importação. Há este conforto em termos da disponibilidade de divisas, ou em termos de reservas internacionais, que é um indicador indireto da disponibilidade de divisas no mercado. Agora, sucede que existem dinâmicas do mercado real que dificultam o acesso a essas divisas. Mais uma vez, voltamos para a disponibilidade, voltamos para a disponibilidade no sistema e voltamos para o acesso. O acesso já é outro elemento. Significa, mais uma vez, quando um agente econômico tem a sua riqueza em dólares ou em divisas, em moeda externa, ele precisa decidir, em função dos seus interesses, se troca esta moeda externa em meticais, para permitir que eu e tu, ao querermos importar, encontremos essa moeda disponível encontremos essa moeda externa disponível para poder cobrir, por exemplo, as importações. E é o que provavelmente está a sufocar o mercado. Porque, no geral, quando os agentes econômicos, por causa de pressões que nós assistimos na tensão pós-eleitoral, não sentem conforto em converter os seus dólares em meticais, então ficamos com poucos dólares disponíveis, embora existam dólares no sistema, mas estes dólares não estão disponíveis para pagar uma fatura de importação. É aí onde está o principal problema. E também, claro, alguma reivindicação de que o câmbio praticado não reflete o câmbio de mercado. Isso acaba resultando em apreciação do preço no mercado paralelo. Então, esse incentivo, essa diferença de preço do câmbio no mercado paralelo no mercado formal pode, de facto, criar condições para que haja pequenas fugas para a transação ou para a preferência de trocar o dólar no mercado paralelo em detrimento do mercado formal. O Banco de Moçambique está com muito trabalho a fazer agora para colocar o assunto em pratos limpos, neste caso. Bom, eu acho que o Banco de Moçambique já vem esclarecendo. Naturalmente que ele está numa camisa de forças. Quando digo camisa de forças, estou a referir-me concretamente ao fato de que, se quiser deixar o câmbio flutuar, para refletir, por exemplo, essas dinâmicas do mercado paralelo que estamos a assistir, 2 riscos. O primeiro risco é que a inflação, que é a variável operacional do Banco de Moçambique, começa a ser tremida. Se o câmbio sobe de 65 para 70, temos que esperar, indubitavelmente, o aumento de preços de bens e serviços no mercado. Segundo, é a deterioração do tema anterior que estamos a falar, da dívida pública. A dívida pública externa, mais uma vez, ela é que compõe a maior parte da carteira da nossa dívida. Uma variação de $1, olha, de um metical, só o câmbio sair de 65 para 66, ou 66 para 67, implica aumento quase proporcional na dívida pública. O que nós estamos a dever fora aumenta.
aumenta automaticamente, não porque contraímos mais dívidas. É por causa do custo É por da causa moeda do custo. estrangeira. É que nós temos que Portanto, produzir em meticais, converter em dólares e pagar. Então, se o dólar sobe o seu preço, então temos que produzir ainda mais para pagar o muito que nós devemos. Acho que é uma das coisas que limita. O posicionamento do Banco de Moçambique foi importante para controlar, portanto, a flutuação cambial, tendo em conta esses elementos todos que estamos a levantar. Controlar, por exemplo, o custo do dinheiro e permitir que a dívida pública não ascenda a proporções alarmantescas, como estivemos aqui a analisar. E o Banco de Moçambique é pressionado a continuar com a mesma prática, mesmo sabendo que essa indisponibilidade aparente dos bancos comerciais não é uma realidade e que fora do sistema formal financeiro há muito dólar no mercado. Bom, o Banco de Moçambique, ele eu acho que vai tentando encontrar equilíbrios nessas diferentes posições. É verdade que sente-se algum apoio. O Banco de Moçambique tem que apoiar a política orçamental do governo. Daí que se a gestão da política cambial afeta tantos indicadores relevantes, dívida pública, inflação, o esforço que o país deve fazer para honrar com os compromissos internacionais em termos financeiros. Então, o Banco de Moçambique tem que encontrar um meio termo entre deixar a moeda flutuar e sofrer as consequências que isso implica pela flutuação da moeda, ou indo gerir, como está a fazer, por enquanto, indo gerir administrativamente o câmbio, quando vê que a coisa está pior no mercado, emite um regulamento ou um aviso a obrigar que a conversão das receitas de exportação passe de 30% para 50%, para ver se quem exporta algo, ao receber em dólares, metade seja convertido em meticais, para que esteja disponível para poder cobrir as necessidades de importação. Então, ele vai gerindo administrativamente. Depois, recentemente, juntamente com o comunicado de política monetária, acabou aumentando os níveis de conversão. A flexibilidade dos bancos aceitarem clientes que queiram fazer importação importação sem disponibilidade de moeda externa, acabou aceitando, aumentando os limites, desapertando os limites macroprudenciais para permitir que o mercado seja mais flexível na questão cambial. Atenção que tudo isso ainda esconde o principal problema, que o país não está a produzir o suficiente, não está a exportar o suficiente para gerar divisas necessárias para poder tornar confortável o processo de importação, por exemplo, de diferentes mercadorias. Então, essa gestão administrativa, mais uma vez, esconde este problema. Provavelmente, a médio prazo, com políticas mais arrojadas, com políticas mais de dinamização de mercado, com o crescimento econômico, ainda estamos a crescer do ponto de vista negativo. Quando começarmos a recuperar de verdade, acho que começaremos, de facto, a ter melhor alívio do ponto de vista de disponibilidade de divisas. Doutor, o volume das exportações de minerais, recursos naturais, portanto, aumentou no mês de agosto. Pode ter sido uma das origens, portanto, de essa estabilidade cambial, estabilidade na importação de bens e serviços por parte do Banco de Moçambique. Falo de reservas internacionais líquidas. Só para citar alguns exemplos, as receitas da exportação do gás natural aumentaram para 124,7 milhões de dólares americanos, de alumínio para 178,5 milhões de dólares, areias pesadas para 12,1 milhões de dólares americanos. Como é que olha para isso? Bom, eu acho que são pontos positivos para a nossa economia. Estamos a recuperar, está a aumentar as exportações. Claro, o aumento das exportações aumenta a moeda externa disponível para o mercado, aumenta as reservas internacionais. Provavelmente seja por isso que nós estamos em termos de reservas internacionais em níveis de 4 meses, que é confortável, pelo menos em comparação com o que se considera ideal a nível internacional, que são 3 meses. Então, eu acho que pouco a pouco, de facto, a economia vai recuperando e vai saindo da situação em que foi exposta há alguns meses atrás, pelo menos no início do ano e no final do ano anterior. Acho que são pontos positivos. Agora, mais uma vez, são números. Ainda bem que as exportações estão a aumentar. Isso mostra que o desafio, logo depois, é como traduzir este aumento das exportações em melhoria do poder de compra, em melhoria das condições de vida, em melhoria da disponibilidade de produção alimentar
para as pessoas que estão, algumas pessoas que estão a nos assistir lá em casa, para a maior parte da população. Infelizmente, na economia, os números até podem estar gordos, mas quando não há políticas de redistribuição deste rendimento ou não há eficácia nas políticas de redistribuição deste rendimento para as pessoas mais desfavorecidas, para a economia no seu todo, isso não vai se fazer sentido. Isso não se vai fazer sentido. No fim, vamos ter estabilidade, mas quem beneficia dessa estabilidade acaba sendo quem está em melhores condições financeiras. E quem está numa situação muito crítica do ponto de vista do seu rendimento per capita, água vem, água vai, não tem nenhum resultado imediato comparável à situação anterior, quando nós temos situações, por exemplo, de aumento das exportações. Na situação em que nós estamos, podemos ficar satisfeitos com o nível portanto, das exportações que aumentou, ou devíamos ficar satisfeitos, portanto, com o incremento portanto, na redução das importações, produzindo mais no nosso país? Como é que podemos relacionar essas duas realidades? Bom, eu acho que é uma boa pergunta, porque mexe com duas variáveis muito relevantes. Ou aumentamos as exportações ou reduzimos as importações. O que é melhor? Bom, a meu ver, as exportações, elas têm dois elementos positivos. Primeiro, resultam da produção interna. E quando há produção interna, estamos a dizer que há geração de emprego nesse processo todo. Segundo, elas aumentam as receitas em divisas para o Banco de Moçambique, para lidar com a gestão cambial, que é necessária. Terceiro é que as receitas também são, parte da receita das exportações, são convertidas em receitas para o Estado, o que aumenta a capacidade do Estado, de facto, ter condições financeiras para poder financiar as prioridades de desenvolvimento. Mas a grande pergunta é se é isso mesmo, é isso que acontece. Por isso que na minha intervenção anterior, quando você aumenta as exportações, só ganha em divisas. Ganha mais em divisas. Se por exemplo, o seu sistema fiscal não está a tributar tanto esse volume alto de exportações, por exemplo, para a indústria extrativa, então não há muitos ganhos para o Estado. E por outro lado, se o setor que está a exportar, acho que fez menção, areias pesadas, alumínio e o gás. E o gás. A pergunta é quantas pessoas estão empregues nesses setores. Significa, mais uma vez, seria preferível, ou as exportações teriam maior impacto para o país se estivessem em setores como a agricultura, onde podem proporcionalmente empregar grande número de pessoas. Agora, se descarregamos mais navios de gás, vendemos mais navios de gás, aumentou o número de exportação, mas provavelmente não precisaram de mais, não sei quantas pessoas para serem empregues proporcionalmente a este aumento. É aí onde se esconde, é mais uma vez onde se esconde a realidade dos números. Os números são gordos, inflacionam, mas depois o reflexo disso é pouco para o emprego, é pouco para as receitas do Estado e é pouco para a capacidade de ter um efeito multiplicador maior sobre, por exemplo, os demais setores e sobre as condições de vida das populações. Ainda que não seja de forma gravosa, a dívida pública aumentou no mês de agosto. A inflação também teve um ligeiro aumento, portanto, para 4,79%. Ainda estamos dentro daquilo que é o recomendado. Nós extravasamos o limite, mas são sinais que já podem começar a preocupar. Duas realidades e um objetivo. O objetivo é terminarmos o ano com as metas fixadas do ponto de vista do crescimento econômico e começamos já a ter essas limitações. Que avaliação pode-se fazer? Estamos em condições de cumprirmos com a meta fixada pelo governo e pelas instituições financeiras internacionais? E se não, o que é que se impõe fazer agora para reverter este quadro que assistimos? Bom, primeiro, eu acho que a meta não é a meta de 2,5% das instituições financeiras internacionais e a meta de 2,9% de crescimento econômico do governo. Não acho que seja uma meta muito difícil de se cumprir. Claramente que não há desvios significativos, tanto do ponto de vista inflacionário, do ponto de vista das receitas de exportação, e mesmo até tendo em conta o cenário relativo de escassez de divisas no mercado. Não acredito que isso possa afetar ou possa desviar o cumprimento das metas, incluindo as metas de inflação. Na verdade, até estamos em 4,3% ou 4,7%. É provável que até o final do ano talvez não passemos dos 5%, 6%. Ou seja, a meta implícita de estar abaixo de 2 dígitos, ela permanece, acho eu, que
e inalterada. Claro que é preocupante quando nos aproximamos aos 10%, porque estamos a dizer que a inflação começa a ter efeitos mais perniciosos para a população com baixo poder de compra, aliás, com baixos níveis de rendimento. Mas também a inflação, no seu geral, ela esconde a parte alimentar, razão pela qual é preciso olhar, desagregar a inflação para ver como é que está a inflação de alimentos e, geralmente, tem sido sempre mais alta do que a inflação geral. Quer dizer, é isso que provavelmente pode nos preocupar do ponto de vista do cumprimento das metas. Mas do ponto de vista agregado, não vejo grandes desvios, até porque 2,9%, no mínimo, só nos coloca na mesma situação. Ou seja, é a taxa quase próxima ao crescimento populacional. Então, este ano, está-se a gerir a economia para não piorarmos. Basicamente, é esta percepção do ponto de vista de indicadores econômicos. Não piorar já é um resultado positivo num contexto onde fatores... Se conseguirmos manter o nível em que estamos, já está bom para as condições que a economia iniciou para o presente ano. E avaliando pelas causas, neste caso, causas que tornaram... Sim, avaliando pelas causas, avaliando pela queda que tivemos, avaliando pelo tipo de destruição que houve no processo da tensão pós-eleitoral, que são ativos fixos produtivos. Já era esperada que a atividade econômica reduzisse mais ou menos ao longo deste período, falo do primeiro e segundo trimestres, portanto, a atividade econômica reduziu em 0,94%. Era de esperar ou havia sinais para uma ligeira recuperação e não chegássemos já a ter um decréscimo? Bom, eu acho que a expectativa era que pelo menos saíssemos da linha vermelha até o segundo trimestre. No primeiro trimestre tudo era esperado, quer dizer, depois de você abrir um grande buraco no último trimestre de 2024, você ainda está a fechar o buraco. E fechou, além de ser menos 5,7%, passou a ser menos 3,7% por aí. Então, era provavelmente olhando para o ritmo com o qual fechamos o buraco do último trimestre até ao primeiro trimestre, do último trimestre de 2024 até o primeiro trimestre de 2025. Provavelmente, olhando para esta queda de 3,7%, eu diria que não. É possível que o segundo trimestre também tenhamos uma queda. Mas antes de ver os números do primeiro trimestre, poderíamos dizer que até ao segundo trimestre devíamos estar ou nos 0,5% ou um pouco acima. Devíamos já ter fechado o buraco. Estavam criadas as condições. Estavam criadas as condições. O que eu estou a dizer é que provavelmente... De que lado? Do lado fiscal? Quando fala de criar condições, está a falar de que lado? Bom, eu acho que estavam criadas as condições olhando para os indicadores agregados. Okay. Num contexto onde a taxa de juros está a reduzir, quer dizer, reduziu, vimos uma sequência de reduções. Por outro lado, estamos a falar do lado fiscal, das diferentes sinalizações que nós vimos dentro da própria economia, de algumas medidas de recuperação da própria economia. Por outro lado, os fundos que foram criados pelo governo. Talvez a única diferença está no horizonte temporal da materialização prática de todas essas medidas que foram tomadas. As burocracias, neste caso. Provavelmente. Quando se anuncia um fundo. Os bancos comerciais anunciam um fundo, mas não te vão depois dar de um dia para o outro. Não é imediato. Então, talvez a expectativa tenha sido gerada no âmbito das diferentes medidas que foram anunciadas. Agora, tendo em conta que estas medidas, algumas delas têm algum tempo de maturação para o seu efeito se manifestar na economia real, tendo em conta que algumas delas, de facto, enfrentam burocracias para o processo dos agentes econômicos acederem aos benefícios que algumas dessas medidas trazem, eu acredito que sim, isso acaba fazendo com que, mesmo no segundo trimestre, a economia ainda esteja a recuperar-se, porque 0,94% é negativo. Então, provavelmente, no próximo trimestre já comecemos a espreitar a superfície. E no último trimestre, a expectativa é crescermos tanto para compensar a queda dos primeiros 2 trimestres. E só começamos a sentir isso em 2026? 2026 já pode ser o ano em que todo o pavimento terá sido criado para que a economia comece a arrancar. Mais uma vez, aquilo que eu fiz referência, este ano, a economia se consegue voltar ao mesmo nível em que esteve em 2023 e 2024, já é um resultado positivo.
Olhando pelas medidas tomadas pelo governo para estabilizar a economia, olhando o comportamento, portanto, do nosso setor privado, seu posicionamento na economia, acha que nós teremos um ano diferente em 2026? Tudo quanto se faz agora poderá ter um efeito significativo a partir de fevereiro do próximo ano? Bom, eu acho que sim. Muitas das medidas que foram tomadas, muitos dos fundos que estão a ser aprovados, aliás, até temos recentemente... Não vão ter efeito este ano? Já tivemos recentemente o Plano de Recuperação Econômica aprovado, o Fundo de Garantia Mutuária. Este ano não vamos a tempo de maximizar os efeitos dessas todas as iniciativas. Mais uma vez, estou a dizer efeito a ponto de revertermos, efeito a ponto de superarmos os níveis de produção do ano anterior, em termos de crescimento. Então, mais uma vez, todas essas medidas estão numa fase de maturação e na economia sempre existe esse efeito defasado. Quando você faz estudo, geralmente tens que ter um período de diferimento, um período onde a medida não gera efeitos imediatos, mas ela está à espera do período de maturidade na qual vamos depois maximizar o impacto. Então eu acredito que este ano, tendo em conta que algumas medidas ainda estão a ser tomadas, e ainda estamos no processo, o próprio setor privado ainda está no processo de se reposicionar face ao que aconteceu no ano anterior, e acredito que só mesmo em 2026 começaremos a ter um crescimento que supera, no mínimo, o crescimento populacional. É claro, ano passado estava previsto crescermos 5%, este ano estava previsto crescermos 5%, mas porque ano passado só crescemos 2,2%, este ano vamos crescer 2,9% ou 2,5%. Então, próximo ano já podemos quebrar a barreira dos 3%. Somarmos o crescimento deste ano do ano passado, teremos mais ou menos 4,5%. 4,5%, e aí já a população, pelo menos em comparação com o crescimento populacional, começamos a sentir os efeitos positivos, assumindo que há políticas de redistribuição do rendimento eficazes que vão ser tomadas ou serão implementadas ao longo deste processo de recuperação. Egas Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Vandalismo nas minas de Nampula, Manica e Zambésia compromete a produção de ouro e pedras preciosas. Mesmo assim, o governo fala do bom desempenho para o cumprimento das metas fixadas para o presente ano. O setor mineiro nacional enfrenta um período de desafios marcado pelo vandalismo que atingiu 11 minas de ouro e pedras preciosas nas províncias de Manica, Zambésia e Nampula, afetando diretamente os níveis de produção e comercialização. Registramos, felizmente, também, apesar das vandalizações que nós tivemos, registramos um crescimento significativo de produção e exportações no primeiro semestre. No caso do ouro, a previsão anual apontava para uma produção de 800 kg, mas apenas 773 kg foram alcançados. O desempenho, embora positivo, representa uma queda de 13% em relação ao ano anterior. Apesar disso, nas exportações o cenário foi mais animador. Moçambique comercializou 374 kg de ouro, superando os volumes registrados no mesmo período de 2024. De uma forma geral, nós consideramos muito positivo. Além da produção e exportações desses minerais, também tínhamos como nosso plano a inauguração de 2 entrepostos comerciais de diamantes, metais preciosos e gemas. Isso aconteceu na província de Cabo Delgado, na cidade de Pemba, e na província de Nampula, na cidade de Nampula. O nosso objetivo é aproximar as atividades, aproximar exatamente as atividades do governo aos titulares. Já no segmento dos rubis, a meta era de 2 milhões de quilates e os resultados superaram as expectativas. Durante o primeiro semestre de 2025, realizaram-se 4 leilões na Tailândia, que garantiram ao Estado receitas significativas através da cobrança de impostos sobre a produção, IRPC e IVA. Outros minerais, como o alcatra, também apresentaram crescimento expressivo, reforçando a importância da diversificação na exploração mineira. Tínhamos um plano de cerca de 2 milhões de caratas para o primeiro semestre e tivemos uma produção
de cerca de 1.972.000 caráteres. Então, quase que chegamos a 98% daquilo que estava previsto. As autoridades destacam ainda os esforços para conter a poluição ambiental nas zonas de extração e reforçar a fiscalização contra a exploração ilegal. Algumas pessoas já foram detidas na posse de minérios extraídos de forma ilícita, num sinal de maior rigor no combate às atividades clandestinas. Com este ambiente que se registra a nível nacional, nós esperamos alcançar as nossas metas previstas para este ano. Apesar da situação que está a acontecer na província de Manica, como todos sabemos, foram paralisadas algumas unidades de produção do ouro por causa da poluição. O setor mineiro continua a ser estratégico para a economia nacional, mas os episódios de vandalismo e extração ilegal mostram que a segurança e a sustentabilidade ambiental permanecem entre os principais desafios para os próximos anos. O custo de terra não deve ser entrave para a atração de investimentos, sobretudo na área ambiental. O governo diz que tem instado as autoridades competentes para clarificarem a legislação e facilitar a captação de investimento privado. Emerson. O ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas entende que o setor que dirige está a implementar diversas reformas necessárias para que Moçambique continue a ser um bom destino para investimento privado. Roberto Albino falava perante empresários de vários ramos de atuação e outras personalidades na gala que marcou o Fórum Empresarial Moçambique-Itália. O custo da terra não pode ser um motivo para não vir a investir em Moçambique. Para flexibilizar a adaptação da nossa legislação as coisas modernas que estão a surgir, como créditos de carbono, green bonds, são coisas novas, então a nossa legislação deve ser adaptada para poder facilitar o investimento. O quadro legal hoje não é tão completo, claro em relação a isso, e nós estamos a trabalhar com autoridades para ter essa clareza até ao final deste ano. O presidente da Câmara de Comércio de Moçambique e Itália acredita que o país tem um futuro promissor a avaliar pelo investimento em áreas de grande impacto econômico. Eu acho que a Itália dimostrou um grande nível de confiança e de resiliência para Moçambique, dimostrou de investir em diferentes setores. O setor principal é o setor da energia. A Itália é atualmente o primeiro exportador de gás da bacia de Rovuma, mas também a agricultura. A Itália está a investir 160 milhões de dólares norte-americanos em agricultura, transformação agrícola. Este evento surgiu também para premiar personalidades que, historicamente, têm contribuído para o fortalecimento da amizade entre os dois países. Deixe-me recordar que 15 anos atrás, 2010, setembro de 2010, estava eu em Milão com um sonho e que esse sonho fez-me, nessa mesma data, ser considerado o primeiro africano a passar pelas passarelas de Milão. Então, para mim, 15 anos depois, estar aqui com este reconhecimento é de louvar, porque quer dizer que estamos a fazer um trabalho que é um trabalho que está a ser reconhecido, que é um trabalho que um trabalho que orgulha a maior parte de nós. De recordar que o estilista moçambicano fez história este ano ao levar a sua marca aos Globos de Ouro, edição 2025, que decorreram em Los Angeles, nos Estados Unidos de América. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público.
Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir com o programa, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. DCI é daqui.